Programa Conexão Cidade. Apoio Cultural. FAPAS. Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso. Olá, estamos iniciando mais um Conexão Cidade, o programa da TV Santa Maria que você assiste pelo canal 19 da NET, também pode ser assistido pelo YouTube, pelo Facebook, nas redes sociais. Esse aqui é um programa que trata de assuntos diversos do cotidiano e hoje a gente trouxe um assunto bastante importante para diversas cidades do porte de Santa Maria e até cidades menores, que é a questão da perturbação do sossego, do passeio público, dá para a gente falar um pouco em trânsito também. E questões relacionadas que muitas vezes afligem a comunidade e especialmente os moradores de áreas centrais aqui da nossa cidade de Santa Maria, que muitas vezes sofrem o impacto desse movimento, eu diria até atípico da cidade de Santa Maria, que é uma cidade que tem muitos estudantes, tem uma vida noturna bastante pulsante e traz os nossos jovens aí de diversas áreas para a rua e muitas vezes as pessoas acabam sofrendo com o barulho alto do som, com o movimento dos transeuntes, nas proximidades dos bares e dos estabelecimentos das boates dessa cidade. Para falar sobre o tema, estão aqui conosco duas pessoas que conhecem bastante a área. Nós temos um comandante da brigada aqui, o nosso capitão Dubô, né? Seja muito bem-vindo, é a primeira vez que vem aqui na TV Santa Maria, a primeira vez que vem no Conexão Cidade. A gente espera realmente que possa vir outras vezes, que a TV aqui é um espaço da comunidade de Santa Maria para que a gente possa discutir os assuntos da comunidade e muitas vezes assuntos com repercussão até estadual e nacional. Seja muito bem-vindo. E o nosso colaborador aqui, que já está há mais tempo aqui conosco na TV, Dr. Ditimar Strahl, nosso conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil em Porto Alegre, advogado militante aqui do lado da Quarta Colônia, aqui também na cidade de Santa Maria, foi presidente da OAB na Quarta Colônia e é uma pessoa que está aqui conosco para fazer um contraponto aí sobre essa temática. Seja muito bem-vindo, Dr. Ditimar. Então vou puxar o assunto da perturbação, perguntando para o nosso colega que é aí o capitão da Brigada Militar. A Brigada é muito acionada com relação a essas ocorrências de perturbação? Via de regra, todos os finais de semana, todos os feriados, vésperas de feriado, com certeza 1/3, diria até 1/4 das ocorrências aí são demandadas em razão da perturbação do sossego, né? A comunidade de Santa Maria, principalmente, tem a característica de ser uma população universitária, né? O número de universitários é bastante grande, né? Então, esses jovens têm que ir em algum lugar se divertir. E é justamente nesse ponto que acaba acontecendo a perturbação da tranquilidade aqui no município, né? O que a gente enfrenta aí no dia a dia? Nos fins de semana, como eu disse, e principalmente nos feriados, esses jovens acabam se reunindo em alguns pontos da cidade, né? E a brigada demandada acaba indo no local. Quando vai no local, porventura algum ou outro baixa o som, ou quando se é feitas as autuações, eles acabam migrando, né, de um lugar para outro e fica nesse vai e vem, digamos assim, né? É feito bexiga, né? Tu aperta de um lado e... Exatamente. E o jovem tem que ir a algum lugar, né? Hoje o nosso capital aqui, digamos assim, da cidade é o jovem, né? Que é o universitário, né? Então ele tem que se divertir, ele tem que ir a algum lugar, né? E ele acaba, só que às vezes ele não tem essa noção de que até que ponto ele pode ir, né? E acaba interferindo no morador, no comerciante, que também tem que ser respeitado o seu espaço, né? Então, basicamente é isso que acontece. E qual é a orientação que o policial militar tem? O 190 recebe um chamado, mas vamos imaginar no nosso caso prático aqui. A pessoa está em sua residência e daqui a pouco tem uma festa na esquina, e carros de som na rua, aí o morador pode chamar o 190, qual é o acesso da pessoa? Com certeza pode e deve chamar o 190, né? Fala a ligação do 190, né, dentro das prioridades das viaturas, que a gente enfrenta esse problema também, por vezes não temos viaturas disponíveis para ir naquele exato momento, né? Mas assim que possível vai ser mandada a viatura, né? E a gente orienta para a população, que também é uma grande dificuldade que a gente encontra lá, que geralmente o camarada que liga para o 190 não quer se identificar,
A brigada chega lá, ele, eu queria dar um susto, eu queria só uma passada, né? Como se fosse algo nesse sentido aí. Mas a gente pede que o camarada que está vendo, se puder, filme, né? Ou que espere, aguarde a brigada chegar no local, né? Para identificar, né? Para que se possa tomar as providências legais cabíveis ao caso. Sempre lembrando que, na verdade, o 190 é pau para toda obra, né? É o 190 para o furto, para o roubo, para o homicídio, para tudo. Os primeiros demandados são a Brigada Militar. Então, muitas vezes, a Brigada não vai ter a viatura. Não é que não tem aqui. Muitas vezes está numa ocorrência de maior gravidade. E aí é isso que o capitão nos diz aí, no sentido de que um morador às vezes uma filmagem, hoje está muito fácil, né? Com um aparelho de telefone celular, faz uma filmagem do que está acontecendo, bate uma fotografia para conseguir perpetuar de alguma maneira a prova, porque muitas vezes quando a polícia militar chega, eles baixam o som, fecham, né? Exatamente, principalmente no som automotivo aí, que hoje em dia tem controles remotos que uma distância considerável aí. O camarada, quando visualizou a viatura, baixa, a viatura passa, a viatura sai do local, ele aumenta o volume e continua a perturbação ali. Né? E a brigada, quando constata isso, foi chamada, chegou em loco, constatou que realmente está havendo perturbação. Qual é o procedimento? No momento que o policial chegou no local e constatou a perturbação, é feito o termo circunstanciado, né? Nos termos da lei de contravenção penal. Né? Se o camarada assinar, ele é liberado. Aí é feita a questão do som, apreensão ou não. Se ele persistir com a perturbação, é sim possível fazer a apreensão desse aparelho, até do veículo. Né? Vocês dão uma advertência primeiro e faz o registro? Exatamente. No momento em que tem a parte interessada, digamos assim, que materializou a contravenção, né? É feito o termo circunstanciado e é tomada a providência cabível. Né? O camarada vai responder posteriormente criminalmente sobre esse fato. Termo circunstanciado. E vocês chegam efetivamente a aprender veículos, a aprender o som? O som, a gente tem aprendido bastante sons, na verdade. Né? A gente se depara com sons automotivos bastante potentes aí, que acaba tirando, né? E o camarada insiste, foi advertido, persistiu, a gente retorna lá e acaba fazendo a apreensão desse som aí. Numa situação extrema, poderíamos até prender o veículo e que mandemos para o juiz. Se eu fosse o delegado de plantão ali, mandaria para o Poder Judiciário, que ele vai ter que contratar um advogado, ele vai se incomodar e vai demorar um tempo. E o doutor Gishmar está se coçando na cadeira, que já lhe dou a palavra, doutor Gishmar. Doutor Gishmar, princípio da lateralidade do direito. Eu lembro desse princípio sempre, porque sempre que a gente pensa em direito e dever, né? A lateralidade diz assim, né? Ao lado do direito tem que ter uma correspectiva obrigação, né? Se todos só tivermos direitos, ninguém tem direito. Então a lateralidade diz isso lá, no lado jurídico. Para todo direito tem uma correspectiva obrigação. E o que me parece que ocorre é que as pessoas não entendem isso, que na verdade é ética, né? É não fazer para os outros aquilo que a gente não gostaria que fizesse para a gente ou para os nossos. Mas enfim, ninguém respeita nada. As pessoas só pensam no seu bem-estar, não estão preocupadas se estão fazendo barulho para os outros ou não se preocupam com essa questão do direito de vizinhança. Isso ocorre não só com relação ao som na rua, mas ocorre com estabelecimentos comerciais, bares, boates. Nós tivemos aqui o caso da Kiss, inclusive, né, que começou com o problema do barulho, que gerou tudo isso. O início foi essa questão do barulho, mas nós vamos ter problemas de vizinhos, né? Muitos problemas, especialmente na área onde eu trabalho, na Zona Oeste. A gente sabe que tem muito problema de vizinhança nesse sentido. E me parece, dando uma puxadinha nessa questão jurídica, que desde a Constituição Federal de 1988, que veio no momento onde nós precisávamos de garantias e de direitos, criaram-se direitos e garantias, né? E o capítulo dos direitos e garantias fala nos direitos e deveres individuais e coletivos. E as pessoas só leem os direitos. Me parece que todo mundo só tem direito, hoje não pensa, não olha para o outro, não olha para os outros. O que o senhor tem a me dizer disso, doutor Gishmar? Eu quero dizer da minha alegria, da minha honra de estar aqui na TV Santa Maria mais uma vez, e nessa oportunidade juntamente com o capitão Gustavo, um grande conhecedor do tema, aí já percebi na manifestação inicial, e o doutor Marcelo, com certeza, também como uma larga trajetória de delegado de polícia em pequenas cidades, também em Santa Maria, conhece muito bem o tema. E o delegado Marcelo já me roubou o discurso, eu justamente ia sair por aí. A Constituição de 88 foi um momento marcante em que a sociedade passou a saber mais que existe uma Constituição e que existe uma infinidade de direitos do cidadão. E a evolução... Pródiga em direitos. É verdade. Bastante pródiga em direitos. E também tem os deveres. Mas o que tem acontecido ao longo do tempo? É muito mais confortável se
se tornar público, se divulgar, se falar sobre o direito do cidadão, porque é simpático, né? Para mim que sou advogado, falar sobre direitos, pô, que beleza, né? O meu cliente, o meu telespectador vai gostar, mas a grande dificuldade é as pessoas compreenderem seus deveres. Eu lembro que lá nos anos 90, nos meus jovens anos, 90 e 94, 95, eu fui o procurador do município e na época nós organizávamos as matérias para um concurso. E eu peguei a Lei Orgânica do Município, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e selecionei todos, lá já em 93, 94 isso. Eu selecionei todos os deveres do servidor e passei para minha secretária que era servidora, para encaminhar para a empresa fazer o concurso, somente com relação aos deveres do servidor. E a minha secretária voltou e me questionou: doutor de direitos, a senhora não se preocupe com os direitos. Os direitos eles conhecem. Eles conhecem seguidinho, eles decoram. Então é isso, há uma tendência da sociedade, e isso é natural, de conhecer seus direitos. Uma dificuldade maior, porque o dever é desagradável. O direito é bombom, é chocolate, né? É gostoso, é cafezinho, né? O dever que é difícil, é suador, é trabalho, é enxada, né? Quem é que gosta? Então é isso, essa é a dificuldade imensa. E eu percebo, ao longo desse tempo todo da minha vida pública, a dificuldade imensa que a Brigada Militar e a Polícia Civil têm de combater essa contravenção penal que tanto desconforto causa para as famílias e para a população. O nosso capitão que acabou de dizer que boa parte das ocorrências que eles recebem no 190, talvez seja a maior parte da ocorrência, sejam com relação à perturbação. Eu sei que lá na minha cidade, no Nova Palma, no verão, com certeza a Brigada Militar se movimenta bastante em torno disso também, né? Porque as famílias reclamam na Praça da Matriz, se concentram os veículos, e aí é um festival de som, e cada um quer disputar qual é o som mais elevado. E cada um na praça, não é na Ocean Drive lá embaixo. Né? É na praça, ou também no balneário. O domingo no balneário se torna, para as pessoas que passam lá, um verdadeiro inferno, né? Porque existe o som da banda, da bandinha, o som do rock, o som do sertanejo. Cada um quer tocar o seu som mais alto. Cada um quer tocar o seu som mais alto. E acaba ninguém ouvindo nada e acaba perturbando quem está lá para descansar. E mais ainda no período noturno, quando as pessoas querem descansar. E após 22 horas, tem previsão legal para isso, a contravenção penal, né? Sossego público após 22 horas. Quem transgredi-lo responde por isso, né? Responde a contravenção penal e todo o transtorno que dele decorre. E por isso que é importante, né? A ação efetiva da Polícia Civil, da Brigada Militar, no sentido de combater isso, na apreensão do som, na apreensão do veículo. Então. E como advogado, o senhor já trabalhou em casos desse tipo ou não? Se a polícia apreender o som do veículo, o indivíduo perturbador, ele corre o risco de perder efetivamente? Olha, eu estou fazendo uma pergunta retórica aqui, embora a gente trabalhe com isso, conheça um pouco, né? Porque a resposta não é para mim, é para o nosso telespectador. Com certeza. Mas eu acho interessante até a sua pergunta, Marcelo, porque eu já acompanhei, via de regra, após o verão, vem os pequenos juizados criminais, o GCRIM, ocorrem as diversas audiências onde as pessoas, o cidadão teve o problema esse do som e tem som apreendido. E com frequência, uma vez eu tive uma situação de um cidadão que teve um som que dá para fazer uma boate. Eles compram uma caminhonete e às vezes a saveiro não é suficiente. A saveiro custa menos do que o som que tem instalado. E às vezes a saveiro não é grande que chega, daí eles compram uma caminhonete maior ainda, porque não cabe todo o som. Já vale mais. E tinha sido abrindo todo o som. E eu lembro na época assim, os juízes, os promotores de justiça, com certeza, eles são muito rigorosos, porque todo mundo sabe o transtorno que causa. E só existe uma forma de combater isso, é mexer no bolso do cidadão. É a multa de trânsito, que tem multa competente para isso, é a apreensão do som, que depois, às vezes o juiz até libera em juízo, porém, em contrapartida, tem aquela pena pecuniária, né? Que é recolhida para aquela conta especial e é o mínimo, salário mínimo, às vezes até 2, depende da situação, os juízes pegam pesado. Mas, via de regra, as pessoas, o cidadão que cometeu essa contravenção penal, acaba aceitando a proposta do juiz e recolhe essa multa. Mas o mais importante disso tudo, o que o cidadão sente, é quando mexe no bolso. E mexendo no bolso acaba fazendo com que diminua essa incidência. Mas sempre tem aquele que ainda não passou por isso e acaba repetindo a cada ano, se repete essas situações e isso é bastante desagradável. Muito bem, nós vamos fechar aqui um primeiro bloco do Conexão Cidade, que é esse programa aqui que nós não podemos esquecer, que está aqui no ar, porque ele tem um apoio cultural da FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria, que está aí conosco há 16 anos construindo histórias de sucesso.
E nós vamos fechando esse primeiro bloco aqui, falando sobre perturbação do sossego e outros temas correlatos, e voltamos logo em seguida. Programa Conexão Cidade. Apoio Cultural. FAPAS. Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. 6 de dezembro de 2001. Nascia uma instituição de ensino superior com a missão de promover e valorizar o ser humano, fortalecendo a cidadania através da excelência no ensino de graduação, pesquisa e extensão, e de sua atuação em prol da sociedade. A Faculdade Palotina tem orgulho dessa trajetória, do que construímos e de ser um efetivo instrumento de transformação de pessoas e da sociedade. Somos FAPAS. Somos administração, direito, filosofia e teologia, mas somos, sobretudo, uma história de todos nós. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Retornamos no Conexão Cidade, o programa que tem o apoio cultural da FAPAS, a nossa Faculdade Palotina aqui de Santa Maria, que está aí conosco há 16 anos construindo histórias de sucesso. Esse programa trata de assuntos do cotidiano. Nós estamos aqui hoje tratando de perturbação do sossego na cidade de Santa Maria e de diversos outros problemas correlatos. Estão conosco aqui o capitão Dubon e o Dr. Gitmar Strahl tratando dessa temática. E retomando esse tema, o capitão nos disse que são muitos os chamados para a Brigada Militar com relação à perturbação e que na medida do possível todos são atendidos, né, sempre que as viaturas não estejam ocupadas com outros fatos mais relevantes. E aí eu queria fazer sempre uma chamada no seguinte sentido, que a Polícia Militar ela é a tábua de salvação sempre, né? Eu lembro e costumo dizer que na hora do perigo, na hora do problema, a gente lembra da polícia e de Deus. Passa o perigo, tu esquece de Deus e amaldiçoa a polícia. É mais ou menos assim, né? Nós, polícia, mais vocês até que estão na linha de frente, como eu digo, são a geni, né? É bom de jogar pedra, de falar mal, mas na hora do perigo é quem está ali. Seja para o ambiente, seja para o... E o ambiente eu falei porque o ambiente esse tem um crime ambiental também, né? Seja para o homicídio, seja para o furto, seja para o roubo, quem está ali na ponta é o policial civil, o policial militar, mais até o policial militar. E aí eu queria perguntar um pouco disso aí, como é que é trabalhar na ponta lá? Eu sei que o senhor veio há um tempo aí, numa cidade menor, esteve em Tupã-Siretã. Como é que é esse atendimento das ocorrências aí? Recebeu 190 na hora, como é que é isso aí? Na verdade, o policial, muitas vezes, ele acaba sendo chamado para resolver a situação. E às vezes ele acaba chegando no local e a população que está lá, às vezes ingeriu bebida alcoólica ou outro tipo de substância, né, acaba se voltando contra esse policial que foi chamado para resolver uma situação lá, né. Então é bastante complicado, principalmente essa questão de perturbação do sossego, né, onde se envolve, em tese, duas partes conflitantes, né, porque tem uma que está se sentindo incomodada e outra que está incomodando, né. E o policial vai ser o mediador, vai chegar no local lá para apaziguar a situação, né. Então, no momento que chega, principalmente a viatura ostensiva, né, já começa algumas piadas, enfim, né, e acaba criando, às vezes, outras ocorrências. E às vezes é a pedra, né? Só pedra. Exatamente. Então, é bem complicada essa situação, principalmente nessa perturbação do sossego, né. Também o que a gente acontece na perturbação do sossego, muitas vezes são vizinhos, né, não só, como a gente vem falando, universitários, estudantes, né, mas são vizinhos que
às vezes por não ter um diálogo anterior, né, a uma festa, a uma confraternização, né, acabam se desentendendo e vai parar no 190, indo à Brigada Militar no local, tendo que resolver uma situação que daqui a pouco, um dia antes ou horas antes, vou lá, converso com o vizinho, qualquer coisa me liga, né? Eu dou uma baixada, dá um toque, eu baixo o volume, né? Então é mais uma questão de bom senso e educação, na verdade, né, do que qualquer outra situação, né? Tolerância e fraternidade, doutor Gilmar. Há um conflito entre aquele que quer se divertir e o outro que quer descansar, né? Na verdade, um abuso do direito de se divertir. E a dificuldade é, nesse momento, via de regra, tem envolvido também a bebida alcoólica, né? Então, a pessoa que está com o som alto, que está perturbando o sossego público, não tem muito diálogo, né? É difícil para a Brigada Militar resolver isso, porque... O problema é esse, o PM ele chega numa ruim mesmo, ele chega para tratar com um cidadão que às vezes, ou na maioria das vezes, está alcoolizado, né? Que não vai aceitar, que vai discutir, que vai... É realmente um tipo de mediação, já que nós, né, tocamos no assunto, difícil de fazer, é difícil de arbitrar ali. É um diálogo de surdos, né? Realmente difícil o trabalho da PM. O cidadão quer continuar se divertindo, está com o som ligado e não quer nem saber, certamente já ingeriu grande quantidade de bebida alcoólica e quer continuar essa festividade. E a ele não interessa mais se é 22 horas, se são 23 horas, 24 horas, quer continuar a madrugada dentro. Né? E a Prefeitura Municipal, ela atua em conjunto com a PM ou não? Bar, por exemplo, chega lá para ver o alvará e vê que não tem alvará, vocês comunicam com a Prefeitura ou não? Aqui em Santa Maria a gente tem feito diversas operações, por diversas vezes a gente acabou fazendo em locais que estavam ilegais, tanto na Prefeitura, né? Quanto o DMT, né, questão de trânsito, né, estacionamento, a Prefeitura aqui em Santa Maria vem sinalizando os locais, proibindo o estacionamento a partir de determinado horário, onde se sabe que se tem a reunião de jovens para isso, né, justamente porque ali, além dos jovens, tem os moradores, tem os comerciantes, né, tem as famílias que estão ali, e a gente acaba atuando junto, sim, bastante, em bastantes vezes foram atuados junto aqui em Santa Maria. E a Prefeitura, quando vai lá constata que o alvará, que não tem alvará, ou às vezes, um exemplo que é corriqueiro aqui, o cidadão tem alvará para distribuidora de bebida, e ele está vendendo bebida no copo, ele não pode vender no copo, porque a distribuidora não pode, e aí isso junta pessoas no entorno do bar e isso gera perturbação. Eu sei que eu já trabalhei em alguns casos, alguns inquéritos chegaram para nós. E aí vocês são chamados, verificam essa situação, chega a haver prisão por desobediência ou não, condução? Geralmente é feito o termo circunstanciado quando já é fechado o estabelecimento anteriormente, né? A Prefeitura vai lá e fecha, lacra, o cara abriu, vocês vão lá e fazem um TC. TC por desobediência, né? Porque ele está descumprindo aquela determinação municipal. Isso é o que a lei prevê, né? Então faticamente ocorre, é uma medida, é uma pena que é o direito penal, como eu digo, o direito penal que deveria ser o subsidiário e fragmentário, né? E quando o Dr. Gilmar fala no bolso, no 2000, a gente vê essa característica da subsidiariedade do direito penal, né? O direito penal é o cara que bota o cidadão na cadeia, que mexe no bem jurídico mais importante dele, ou o segundo, né? O mais importante talvez seja a vida, a liberdade. Mas que talvez mexer no bolso seja o melhor, né? Infelizmente nós temos que demandar a Polícia Militar, que poderia estar prevenindo com um patrulhamento ostensivo o crime, furtos, roubos, homicídios. Nós temos que demandar uma viatura da Polícia Militar para resolver essas questões de sossego que poderiam ser resolvidas aí no direito administrativo com uma fiscalização mais eficiente. E justamente eu falava isso com relação à dor do bolso, né? Porque essas contravenções penais, ou os pequenos crimes mesmo que seja, o cidadão tem que se esforçar muito para ter privado a sua liberdade, né? Então nós temos que partir, certamente, para o terceiro item lá, que é a gibeira Grande do Gaúcho. Né? Os advogados vão brigar comigo aqui, mas não são os pequenos crimes que é difícil colocar o cara na cadeia. Na verdade, todos os crimes. É muito difícil hoje. Embora, e daí colocando uma visão policial, embora o que a gente ouça na imprensa, e os juristas e os advogados dizem que tem muitas prisões provisórias, que os tribunais demoram demais para julgar, os juízes demoram demais para julgar. Olhando do lado da polícia, a gente vê a dificuldade que a gente tem de conseguir uma prisão preventiva hoje por assaltos, uma prisão por outros crimes, né? Imagine-se nesses crimes menores. E aí, para explicar um pouco para o nosso telespectador, que às vezes é leigo, no Brasil a gente adota uma teoria dicotômica, onde as infrações penais têm duas espécies. A contravenção penal, que é um crime pequenininho, na verdade é uma infração, né, de menor potencial ofensivo, muito pequena, e depois temos os crimes. Então nós temos a teoria dicotômica, teoria cujas espécies de infrações penais são as contravenções e os crimes. E o que vai para o Juizado Especial Criminal são todas as contravenções e os crimes com pena de até 2 anos.
Isso tudo vai para um procedimento sumaríssimo no Juizado Especial Criminal e acaba sempre, ou quase sempre, de modo vulgar, cesta básica, né? Prestação de serviço. O mínimo de via de regra, um salário mínimo. Pelo menos. Ou transação penal antes ainda. Na primeira vez o cara faz uma transação penal, paga e nem é processado. Numa segunda faz uma conciliação. Na segunda hipótese, essa dos 2 anos que o doutor falou, aquela transação penal de apresentação periódica e se abster de frequentar determinados lugares, se abster de levantar o volume daí. Também. Mas é isso aí, né? Mas enfim, essa questão realmente ela é muito peculiar na cidade de Santa Maria por esse perfil jovem da cidade, né? Eu sou delegado de polícia há quase 20 anos e entre idas e vindas eu trabalhei um tempo fora, mas estou aqui em Santa Maria e convivo com essa problemática há muito tempo. Então, se nós formos ver uma cidade como Caxias, eu estive trabalhando um período em Caxias cedido, e a gente vê assim que chega às 6, 7 horas, a cidade praticamente morre, a vida noturna durante a semana não é como em Santa Maria, né? A população que tem o costume de se recolher mais cedo, acorda cedo, trabalha. E aqui em Santa Maria não, o nosso jovem vem, não sei se vem de fora, é cultural isso, para a universidade, então é algo com o que nós vamos ter que conviver. E aí vem a questão que eu queria colocar. Será que falta na cidade de Santa Maria um espaço adequado para isso? Que é uma coisa que às vezes a gente ouve falar da cidade tentar se mobilizar e criar um espaço, talvez na Gare, já falaram na perto da estância do Minuano, enfim, criar um lugar para onde as pessoas possam convergir, lá ligar o seu som, lá fazer a sua festa, sem causar esse impacto da vizinhança. Mesmo que tiver o espaço, né, certamente é mais atraente, mais atrativo voltar para o local de sempre, né, que acaba se criando aqueles espaços adequados, tradicionais, né, que o som vai sempre, e mesmo que tenha espaço, certamente não vai resolver, pode minimizar o problema, mas não vai resolver, né. E acho que é importante também destacar, Marcelo, está me lembrando antes, que a lei penal estabelece como sossego público 22 horas da noite, né, e acho que tem que esclarecer também que, diferentemente dos condomínios residenciais, que têm suas normas próprias, que podem ter horários mais reduzidos. Claro, não implica em sanção penal, mas implica nas sanções condominiais. Eu conheço condomínios que o sossego público é após as 21 horas. E após 21 horas não tem penalidade criminal, mas tem a penalidade administrativa, que é a aplicação da multa do próprio condomínio. Então, muitas vezes as pessoas reclamam porque o zelador ou o síndico do prédio pede para fazer silêncio após as 9 horas, após as 21 horas, e as pessoas pensam, não, mas o meu direito de me divertir até as 22, não. Tem que respeitar as normas internas do condomínio, que foi estabelecido para essa finalidade. Capitão, e outros problemas aqui na cidade de Santa Maria? A questão da perturbação, realmente, dá para se dizer assim, que nos finais de semana é o que mais se destaca, assim, né? Aí a gente vai entrar no seara dos crimes mais gravosos, digamos assim, né? Mas a questão da perturbação, assim, que a gente vê, está ligada intimamente com o trânsito, né? O camarada que o escapamento, não só sons, né? O escapamento da motocicleta, né? Que às vezes nem tem o escapamento, né? Está totalmente em desacordo com a legislação e ele acha engraçado, tá com aquela motocicleta daquele jeito, todo mundo ouvindo, mesmo sem querer ouvir aquele barulhão, né? E o principal foco hoje, que se a gente andar na cidade aí pela noite, vai ser ali na Avenida Medianeira, né, na rota ali da Elvo Basso, ali com a Ângelo Bolson. Ali tem uma concentração do pessoal. Não podemos esquecer, né, delegado Marcelo, capitão, no final de ano agora, via de regra, né, os tradicionais fogos de artifício, foguete, né, e foi muito discutido nas redes sociais, me chama a atenção isso. Primeira vez, pelo menos, que eu acompanhei com mais veemência isso, né, o pedido das pessoas para que se proíba. E tem municípios já criando legislações próprias. Isso que eu ia perguntar, já tem municípios criando legislação, né? Proibindo fogo. Tem municípios criando legislação municipal para proibir fogos de artifício com som, com barulho, né? O tradicional foguete, né? Passar a se permitir somente a comercialização de fogos de artifício, que são aqueles luminosos, que são disparados e tem o mesmo efeito, só tem aquele barulhão. E nesses dias, pelo menos nas pequenas cidades, eu acho que Santa Maria também nos centros maiores, naquela semana que antecede o Ano Novo e após, os primeiros dias após o Ano Novo, o disparo de fogos de artifício é algo assim impressionante, né? Não tem hora. Dá aquele réveillon da meia-noite, dá aquele tirombaço lá e depois 1 da manhã, 2 da manhã, 5 da manhã, tem gente largando foguete. E tem pessoas que têm criança acorda, tem pessoas idosas que estão doentes, tem os animais, tanta reclamação também. Tem o gremista e o Colorado que não joga bomba de propósito. O inferno, quando o Grêmio ganha e larga foguete, o Colorado.
Tem a briga, tem o conflito eleitoral, né? Quando ganha a eleição, larga o foguete, enquanto tem estoque, perdeu, larga também. E aí a provocação, né? Inclusive isso aí seria nem perturbação do sossego, seria aquela perturbação da tranquilidade, que é uma outra contravenção que ela tem, na verdade, um sujeito passivo determinado. Porque quando a gente vai para o direito penal, nós vamos olhar lá na lei de contravenções penais, tem 2 contravenções relacionadas com a perturbação. Tem a perturbação do sossego, com abuso de som, abuso de trabalho, enfim, e que tem um sujeito passivo difuso. A vítima é quem? É a coletividade, é o Estado, somos todos. E tem um outro que é a perturbação da tranquilidade, quando faz aquilo por assinte, por motivo reprovável, prejudicando aquela pessoa. Só porque tocou nessa questão, eu me lembrei que isso é relevante. Aquele cara que fica tocando bomba, o colorado ou o gremista, para incomodar o vizinho, ele entra nesse outro tipo da perturbação, que é aquele que está perturbando de forma reprovável o outro e de propósito. E não quer dizer que ele vai ficar só sujeito às penalidades previstas na contravenção penal da perturbação. Ele pode também incorrer em crime, né? Desde que ele extrapole os limites. Exatamente. Pode incorrer em crime, pode colocar em risco a integridade física das pessoas. Pode até incorrer em tentativa de homicídio. A gente sabe quantos acidentes acontecem nos finais dos anos e as pessoas muitas vezes ficam mutiladas. Eu tenho diversas pessoas conhecidas. Todos os anos a gente ouve, né? Especialmente perto de Natal, Ano Novo, a gente tem notícia de alguém que perdeu um dedo, perdeu um braço, até danos piores, pessoas que morreram por causa de fogos. Né? E o interessante é que as pessoas acabam repetindo. A gente sabe que num feriadão no Rio Grande do Sul vai morrer de 10 a 20 pessoas. É estatística. É estatística. Isso é normal. A gente sabe que no Réveillon vai ter dezenas de pessoas mutiladas. E as coisas se repetem, as pessoas acabam repetindo. E eu confesso que quando jovem eu fazia isso. Hoje me nego a participar disso. Porque a gente sabe o risco que é. O foguete que explode, machuca a visão da pessoa, machuca o braço, perde o dedo. É uma infinidade de riscos que tem, mas essa ideia que surgiu agora de proibir, eu acho, o disparo de fogos de artifício com barulho, com som, com foguete, com espocar, aquele som ensurdecedor, acho uma ideia interessante. Eu acho que vai gerar frutos ao longo do tempo. Eu vi que algumas câmaras de vereadores já apresentaram projeto de lei nesse sentido, e eu creio que os prefeitos vão se sentir no dever de sancionar, e a partir daí, claro, se cria uma nova necessidade. Quem fiscaliza? Na verdade, o senhor falou em tempo que era jovem. O senhor é jovem há mais tempo que eu, mas eu pensava no tempo que éramos mais jovens, talvez porque tinha menos pessoas, as coisas eram mais soltas, né? Tudo era mais fácil porque a gente não incomodava tanto o outro, né? E hoje o mundo mudou muito, né? E tudo que a gente faz repercute, até por conta desse tipo de vida que a gente leva, estamos todos ligados, né? Numa rede, não só na rede virtual, mas na rede do dia a dia, assim. Tudo que a gente faz impacta de uns para os outros. Fale, doutor Edmar. E sem considerar, né, que na maioria das vezes, na maioria das vezes não, na grande maioria das vezes, esses fogos são comercializados de forma clandestina, né, de regra. Porque as normas, as exigências legais para que se estabeleça com venda de fogos são rigorosas. Mas o que a gente vê assim, o comércio vende deliberadamente de forma clandestina. Todo mundo compra de forma clandestina porque é a forma mais fácil de acesso. Porque a fiscalização é deficiente. A dificuldade da fiscalização. E evidentemente que havendo a legislação proibindo, vai ter uma nova dificuldade, que é a história. Vamos fiscalizar, o município vai ter que ter estrutura financiar. Às vezes as pessoas vão na delegacia e trazem um problema e dizem, por que a polícia não fiscaliza? Eu digo, a gente não consegue fiscalizar nem o preço do semiaberto, né? Imagina se a gente vai conseguir fiscalizar tudo que está na nossa verborreia legislativa, na nossa Constituição, a quantidade de leis que a gente tem. Mas enfim, vamos fechar mais um bloco aqui do Conexão Cidade, que é o programa que tem o apoio cultural da FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria, e voltamos logo a seguida para finalizar com esse elenco brilhante que está aqui conosco nesse dia. Programa Conexão Cidade. Apoio Cultural. ASDEP, Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul. FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso. A vida nos apresenta desafios. Mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz.
Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. – 6 de dezembro de 2001. Nascia uma instituição de ensino superior com a missão de promover e valorizar o ser humano, fortalecendo a cidadania através da excelência no ensino de graduação, pesquisa e extensão, e de sua atuação em prol da sociedade. A Faculdade Palotina tem orgulho dessa trajetória, do que construímos e de ser um efetivo instrumento de transformação de pessoas e da sociedade. Nosso maior propósito é difundir os valores do saber e fomentar o humanismo. Com isso, contribuirmos para o desenvolvimento local e regional. Estamos em Santa Maria, coração do Rio Grande do Sul, distantes a 292 quilômetros da capital, Porto Alegre. Somos essencialmente um universo de saberes, sentimentos e atitudes, distribuídos em aproximadamente 5.707,26 metros quadrados de uma estrutura pensada e organizada para compartilhar conhecimento. Somos FAPAS. Somos administração, direito, filosofia e teologia, mas somos, sobretudo, uma história de todos nós. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Retornamos para o último bloco do Conexão Cidade de hoje, o programa que tem o apoio cultural da FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria, conosco há 16 anos construindo histórias de sucesso. Estão conosco aqui o Capitão Dubol e o Dr. Gitmar Strahl, e nós estamos falando aí de perturbação do sossego e de diversos outros temas correlatos. E nós tocamos no bloco passado, chegamos a tocar na questão da dificuldade, às vezes, do direito penal de resolver alguns problemas. E eu dizia para o Dr. Gitmar que, embora a grande mídia alardeie que nós temos muitas prisões provisórias, que temos muitas pessoas presas, olhando da parte da polícia, talvez o capitão compartilhe dessa visão que a gente tem, na visão policial, a impressão que a gente tem é o contrário, que a gente tem uma dificuldade muito grande de prender hoje, né? Só lembrando ao nosso telespectador que o nosso sistema penal ele prevê um regime de penas que os marcos são 4 e 8 anos. Ou seja, até os 4 anos a prisão é em regime aberto, até os 8 anos a prisão é em regime semiaberto, e só para condenações acima de 8 anos que as pessoas ficam no regime fechado. Uma vez eu participei de um evento com o professor Auri Lopes Júnior, e obviamente ele protagonista e eu coadjuvante, e eu dizia para ele que eu achava que isso se criava e que o garantismo se cria porque muitos advogados escrevem muito mais que delegados, capitães e promotores, e dizia o seguinte, porque os advogados eles acabam sendo obrigados a estudar mais do que nós, porque eles têm que ficar criando teses para defender os seus clientes, a percepção que eu tenho. Eles são obrigados, o cliente chega um caso, ele tem que procurar as nulidades, estudar e buscar, né? Então eles acabam se esmerando mais e criando essas teses defensivas, e por isso que nós vivemos hoje num modelo bastante garantista. E é óbvio que eu estou dizendo aqui uma provocação, doutor Gitmar, né? Tirando a brincadeira, a provocação para levantar esse assunto aí, qual é a visão da OAB nesse sentido? E saindo até um pouco do tema inicial. Na verdade, esse grande debate que surgiu na imprensa e que a OAB e os advogados também tanto reclamam, né? A infinidade de prisões preventivas e provisórias que são decorrentes também da Lava Jato, né? E a delação premiada criou todo esse clima que se reclama, né? Nos direitos e garantias individuais. O cidadão é preso preventivamente, é enclausurado. E diz a estatística, diz a história, diz o conhecimento, que o cidadão que é preso preventivamente, na primeira semana ele não quer falar. No 10º dia ele está tranquilo. No 15º dia, no 20º dia, ele quer delatar. Ele quer dar um jeito de delatar.
Então é uma forma de se pressionar com essas prisões preventivas que o cidadão acabe falando, que ele acabe abrindo a boca. Então essa é a reclamação, a questão dos direitos e garantias individuais do cidadão. O cidadão acaba sendo enclausurado para ser pressionado, para se manifestar, para falar. E a sociedade, por outro lado, quer que aquela prisão provisória, preventiva, se torne definitiva. O cidadão não compreende que tem o princípio da presunção de inocência. Tá, mas se a gente temperar isso um pouquinho com o seguinte, para o juiz decretar a preventiva hoje tem que estar muito provado. Ou seja, não vou dizer que não tem ninguém preso injustamente, mas a quase totalidade das pessoas que estão presas é porque deve. Então, é por isso que eu digo, esse discurso, falta esse outro ponto, né? Hoje eu vejo porque a gente, como delegado de polícia, o capitão vai concordar comigo, obviamente, nós prendemos pessoas, por exemplo, assalto em farmácia. O cara assalta na farmácia, três farmácias por semana, às vezes, quando ele está na rua. E a gente tem uma dificuldade, às vezes a gente apresenta para a prisão preventiva e não consegue a prisão preventiva. E aí se consegue, ele fica preso uns dias e sai, daqui a pouco ele sai e está assaltando. A garantia da ordem pública é escancarada. É claro que eu não estou falando de Lava Jato, estou falando do nosso dia a dia aqui, né? Então é isso que eu digo. Então um lado do discurso é esse, tá, as prisões preventivas demoram demais, a judiciária talvez demore demais para julgar, mas é outro problema. Agora, olhando do lado policial, eu vejo assim, ó, não lembro de alguém que a gente tenha aprendido, representado pela prisão, que não precisasse muito estar preso, né? Porque dentro dos vetores da prisão ali, garantia da ordem pública, enfim, dos requisitos das hipóteses e causas autorizativas, né? Eu diria assim, o vetor necessidade hoje, né? Ou é muito necessário ou o cara não fica preso. O que o capitão pensa disso? Na verdade, hoje o grande desafio que nós temos ali, enquanto brigada militar, é motivar o policial de que ele hoje prenda o mesmo, amanhã prenda o mesmo, no outro dia prenda o mesmo. E às vezes duas vezes no mesmo dia, de manhã e tarde. Então as guarnições conhecem já os indivíduos, né? Porque acabam prendendo eles diversas vezes na mesma semana, no mesmo mês, no ano, né? E a reincidência nossa é absurda, né? Fica fazendo, a impressão que a gente tem é que está fazendo papel de bobo. E o desafio grande é motivar esse policial que todo dia está ali, né? Está aprendendo, camarada, está aprendendo e acaba tendo que prender o mesmo sempre, né? As ocorrências, eu falo aqui em Santa Maria, né? Alguns roubos a estabelecimentos comerciais acabam sendo cometidos pelas mesmas pessoas. Que a gente sabe quando deu pico de ocorrência, rouba taxista, por exemplo, que a gente teve um fenômeno aí ainda no ano passado. Já foi a mesma pessoa. O Joãozinho na rua, exatamente. O Marzinho, o Pedrinho, aqueles lá que... A gente já sabe que soltou camarada, vai aumentar o roubo. Eu trabalhei na Defrec, uma época tinha um rapaz, quando ele não estava preso, era uma moto por dia em Santa Maria, num período. Aí ele era recolhido, parava o furto de moto. Mas então essa é a visão que nós temos aí daquelas pessoas que, infelizmente, precisam ser segregadas porque elas não conseguem trazer nada para a sociedade que não seja isso. E nessa mesma linha, eu diria assim que quem está pagando essa conta da viatura, do policial, do salário é o cidadão, é o telespectador, né? Na verdade nós temos uma polícia para quê? Para ficar prendendo e repreendendo, né? As nossas prisões são prisões bumerangue hoje, né? A polícia militar pega, prende, traz, a gente joga lá e amanhã volta de lá. Então é isso, doutor Edmar. Existe um contraponto nisso tudo, né, Marcelo? Que nós não podemos deixar passar em branco. Qual é que é a circunstância, né? O que a gente tem que pensar também, né? Tem outro lado da moeda, né? A grande maioria diz isso, né? Isso nas hostes da advocacia. É preferível ter 10 culpados soltos do que ter um inocente preso. A gente sabe da infinidade de situações de pessoas que são presas de forma equivocada. Tem situações repetidas e com certeza aquela família não se recupera nunca mais daquela injustiça. Eu vejo com frequência as pessoas dizem assim, mas, doutor Edmar, quando está evidente que aquele cidadão cometeu um crime, ele é culpado, ele fez isso e aquilo, por que não fica preso? É muito difícil se definir qual é o que está evidentemente preso e é culpado. Tem que ficar preso porque é culpado. Que está evidentemente vai ser condenado. Quem é que vai dizer isso? Quem é que vai definir isso? Onde é que está escrito isso, né? Toda essa dificuldade. A segunda dificuldade que eu acho que o capitão Gustavo e o delegado Marcelo conhecem muito bem também, é se em nosso país forem presos preventivamente todos aqueles delinquentes que repetem no dia a dia os delitos, será que não vão ter espaço nos presídios? Onde é que vão jogar toda essa gente? Acho que não cabe nem aqueles do Planalto Central, né? Pois vai faltar lugar lá
Tirando a brincadeira, na verdade isso já ocorreu, né? Nós estamos com as prisões enfartadas e por isso que o juiz sabe, quando ele vai homologar uma prisão, faz audiência de custódia ou não, que para ele colocar aquele cidadão dentro da galeria, ele vai ter que ver quem é o menos ruim para tirar para poder caber aquele. Então, nós já chegamos nesse momento e a crise principal pela qual nós passamos hoje, especialmente nas grandes cidades, mas está chegando aqui também, essa questão das facções tem a ver com isso, com esse sistema prisional que nós não temos mais onde jogar as nossas pessoas. Nossos presos. Não tem onde jogar e não tem o controle. Não tem o controle nenhum. E mais, né, os presos, antes eles tinham o controle lá dentro, e hoje eles conseguem interagir e controlar aqui fora. Então, eu diria assim, nós vivemos um momento de crise que, eu digo assim, sem nenhum pudor, que a nossa legislação, para esse momento de crise, ela não funciona. A maneira como as polícias trabalham hoje, por mais operativas que sejam, por mais eficientes que nós sejamos, e a polícia de Santa Maria é eficiente, com as condições de trabalho que tem, e eu digo com números, por exemplo, se colocar aí índice de elucidação de homicídios, e não é a Polícia Civil, é a Polícia Civil trabalhando com a Polícia Militar, com o auxílio da SUSEP, com o auxílio do Instituto Geral da Perícia, com o auxílio da comunidade, consegue um índice aí de 80% ou mais na elucidação de homicídios. Isso nem a Scotland Yard talvez tenha, isso denota uma operatividade grande, uma eficiência grande, mas aí eu digo, a eficácia social disso é zero, porque daí bota o cara lá na cadeia, ou ele volta, ou ele está lá dentro ficando pior do que ele era para sair pior. Então eu digo, o 190 aqui, né, que é a tábua de salvação, que é primeiro que a gente lembra, está funcionando, mas está sozinho, né, nesse processo, né? A gente não consegue que isso traga um resultado efetivo, que isso consiga redundar em algo de melhor para essa sociedade, muito pelo contrário. Eu assumi na Delegacia de Polícia Regional aqui em 2010 com 29 homicídios por ano. Fiquei quase 5 anos aqui com índices acima de 80% de elucidação e no ano passado nós tivemos 66, eu acho. Então nós estamos vendo que só o nosso trabalho das polícias aí, com o Judiciário e o Ministério Público, não está surtindo efeito. Nós precisamos de um leque muito maior de atores sociais aí para que a gente possa lá adiante enxergar um horizonte melhor. Eu acompanhava hoje de manhã pela imprensa da gravidade da situação, um município aí nas proximidades de Santa Cruz, não me lembro o nome. O prefeito deu uma entrevista na Rádio Gaúcha hoje pela manhã e ele dizia que o Banco do Brasil estava prestes a fechar a agência da cidade, ele estava desesperado por causa da frequência, da quantidade dos assaltos, tanto no caixa eletrônico, do período noturno, quanto durante o dia, que o banco estava decidindo fechar a sua agência porque não tinha mais condições de manter a agência nas cidades pequenas. E com certeza essa dificuldade vai se espraiar, como se dizia, né? Os pequenos municípios. Cada vez mais acontecem os assaltos e acaba inibindo o segurança, acaba inibindo o banco, porque a despesa de manutenção das agências começa a ficar muito grande. Existem municípios já que tem uma legislação municipal que exige que se mantenha a vigilância 24 horas nas agências bancárias para evitar a violência. Isso tudo é uma decorrência da violência que se passa, uma decorrência também da dificuldade que passa a Brigada Militar, a Polícia Civil, com a sua carência, com as dificuldades todas que são por demais conhecidas. Tempos difíceis, comandante. Essa questão até que esse ano já bateu o recorde, caixas eletrônicos e bancos, né? É uma realidade que, infelizmente, o criminoso se organizou e percebeu, né, o ponto vulnerável, né? Não só os municípios que não têm, né, um policial, como aqueles que têm, mas são 2 policiais, né? E via de regra os camaradas vão com 2 carros, armas longas, né? O policial só tem que se proteger e proteger quem ele puder, né? Não, e aí o comandante disse, municípios que não têm um policial, imagina? Como é que nós podemos imaginar no mundo de hoje um município que não tem um policial? E nós temos uma realidade no estado aí. Hoje em dia tem vários municípios aqui do estado que possuem menos de 5 policiais, né? Que não conseguem fechar a escala de 24 horas. Então vai ter turnos que a Brigada Militar vai estar fechada. E o município mais próximo, que também já está com uma defasagem de efetivo, vai ter que sofrer o pênalti, digamos assim, e vai ter que cobrir os 2 municípios, né? Então é uma realidade e que infelizmente os criminosos se deram conta disso, né? E a facilidade que se tem hoje na instituição financeira de chegar no interior, monitora um calendário de pagamento, a hora que chega o dinheiro, a gente tem exemplos aqui na nossa região, né? Recentemente em Quevedos ali, a gente teve um evento, né, em que o Banrisul foi atacado, né? E as vias de fuga são inúmeras, né? E a gente acaba tendo que conviver com essa realidade aí. Doutor Gilmar, deixa o senhor fazer o fechamento aí. Minuto final. Muito obrigado, Marcelo. Foi honroso estar aqui no programa TV Santa Maria, juntamente com o capitão Gustavo, e conversar com a população esse assunto que é tão relevante, que preocupa com certeza o dia a dia da vida do nosso cidadão.
Muito bem, foi o Conexão Cidade. Eu agradeço muito pelo capitão Dubô, pelo Dr. Gitmar Strahl. Agradeço ao nosso telespectador. Lembro que esse programa tem o apoio cultural da FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria, que está conosco há 16 anos aí, construindo histórias de sucesso. E aguardamos o nosso telespectador aí no programa da semana que vem. Programa Conexão Cidade. Apoio Cultural. FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso.